Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai trabalhar um pouquinho agora sobre a matemática 3, ok? Vamos fazer uma revisãozinha dos conteúdos da matemática 3 que a gente trabalhou nesse período de recuperação. Então nós batemos em cima dos sistemas lineares, a resolução de sistema, a resolução de um probleminha, né? Lembrando do SMED. E trabalhamos... E trabalhamos também com a parte de trigonometria, ok? Então vamos lá. Eu separei alguns exercícios, pessoal, que eu peguei inclusive da lista, né, das listas, né, que nós temos 3 listas disponíveis para vocês. Então eu fui separando alguns exercícios da lista e outros eu trouxe de fora mesmo, de vestibulares, ok? Que eu achei interessante. Primeira questãozinha, essa número 4, é da lista de vocês. Então o que eu queria, na verdade, nessa questão? Verificar se você sabe resolver um sistema, né, no mínimo 3×3, ok? Eu mostrei um método para aqueles coleguinhas que não tinham método nenhum, eu falei, existe um métodozinho que é chamado de SMED, lembra? Que era o sistema justamente que a gente trabalhava, era um métodozinho, né, era um sistema, um sisteminha que tinha como ideia resolver esses sistemas lineares aqui através de determinantes. Como que funciona? A gente escreve coluna x, coluna y e coluna z. Então, a equação 1, o coeficiente de x é 1. A equação 2 é 1 de novo. E na equação 3 é 3. Meu y, 2, menos 1 e 1. E o meu z, menos 1, 1 e 2. Termos independentes, 0, 1 e 5. Beleza. Escrevi então a nossa matrizinha dos coeficientes e os termos independentes. Aí como que a gente faz mesmo? Ah, professor, eu lembro. A gente deixa fixa a primeira linha e a primeira coluna, lembra? E começamos a fazer mini determinantezinhos. Então olha só, o primeiro mini determinantezinho que a gente vai fazer, 2×2. Diagonal principal, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou andando da esquerda para a direita, deixando fixa a primeira coluna e a primeira linha. Beleza. Agora vai ser, olha lá, 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. 1 menos menos 1, 1 menos menos 1 vai ficar mais quanto? 2. Agora eu vou para a última. Então, deixa eu apagar aqui só para não bagunçar. Com a última coluna, que é dos termos independentes. Então, vai ficar lá, ó. Só puxar aqui para você ver. 1 vezes 1 menos 1 vezes 0. Ou seja, 1. Beleza, prof. Usei a primeira e a segunda linha, não é? Já que eu usei a primeira e a segunda linha, lembra o que eu fazia? Eu deixava fixa a primeira linha. Então, eu desprezava a minha segunda linha. Vou apagar, ó. Finge que ela não existe. E eu continuo fazendo no mesmo esquema mini determinantezinhos. Olha lá. Diagonal principal 1, 1 menos 6, menos 5. Continua indo para a direita. Bora lá. Diagonal principal 2 vezes 1, 2, menos menos 3, mais 5. Ah, professor, está ficando fácil mesmo. Com a última coluna, bora lá. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 0, 0. 5 menos 0, 5. Repara que eu consegui, ó, acabar com o x. Então, sobrou, por exemplo, ó, se eu for ler isso aqui, menos 3 o quê? Y, mais 2 o quê? Z tem que ser igual a 1, só para você perceber. Só que agora eu continuo. Olha lá, diagonal principal, menos 15, menos menos 10. Então, vai ficar menos 15 mais 10, menos 5. Continuo indo da esquerda para a direita. Bora lá? Olha lá, 3 vezes 5, 15, menos 15. Menos 15 menos menos 5, menos 15 mais 5. Menos 10. Como que eu leio isso aqui? Última coluna, menos 5, z é igual a menos 10. Multiplica por menos 1 ambos os lados. Z é igual a 10 dividido por 5, z é igual a 2. Agora que eu achei o valor de z, ó, eu vou subindo. Menos 3y
mais 2 vezes 2, 4, é igual a 1. Menos 3y, que é igual a 1, menos 4, menos 3. Multiplica por menos 1, passa para cá dividindo. Qual é o valor do y? 1. Beleza. Tá, professor, para descobrir agora o x, eu escolho uma que envolva o x. A primeira, ó. X mais 2 vezes y menos z tem que dar quanto? 0. 2 menos 2, 0. Qual é o valor de x? 0. Só que o que ele pediu? Ele está falando para você que o x é A, que o y é B e que o z é C. Ele quer que você pegue A ao quadrado menos B ao cubo mais C ao quadrado, que é o meu z. Então, o oposto de 1 ao cubo é 1. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vai dar quanto? 3. Parece que o gabarito saiu como 1. Ok? Foi erro de digitação mesmo, galerinha. Questão 18. É a mesma ideia. É também resolução de um sistema. Só que, qual é a diferença? O sistema não está prontinho. Você tem que interpretar e construir o seu sistema. Vamos lá? Existe um caminhão, é da lista também. Existe um caminhão que ele transporta maçãs, peras e laranjas. Beleza. Num total de 10 mil frutas. Tranquilo, continua lendo. As frutas estão condicionadas em caixas, sendo que são caixas de maçã, caixas de pera e caixas de laranja. Nas caixas de maçã, cada caixa cabe em 50 maçãzinhas. A de pera 60 e a de laranja 100. O custo, o valor de cada uma dessas caixas, ó, 20, 40 e 10. Então, 20 para maçã, 40 para pera e 10 para laranja. Ele está me falando que esse caminhão levou quantas caixas? 140. Num valor total de quantos reais? 3.200. Então, calma aí, professora. Se eu falar que M, que P e que L são as caixas de maçã, de pera e de laranja, você concorda que eu teria um total de quantas caixas? 140. Aí alguém podia pensar assim, tudo bem, professora, mas cada caixa de maçã tem 50, então olha só, 50M mais 60P mais 100L tem que dar agora um total o quê? De quantas frutas que eu vou ter ao todo? 10 mil. Beleza? Ah, professora, mas ele falou também um custo em dinheiro. Então, se uma caixa de maçã custa 20, ó, 20M mais 40P mais 10Ls é igual a quanto agora de dinheiro? 3.300. Beleza? Teve um aluno que em sala me perguntou, professora, se eu mudar de posição essas linhas, vai alterar alguma coisa? Não, pessoal, eu posso botar, por exemplo, essa aqui para cima, essa aqui para baixo, que eu continuo tendo essas equações iguais. Por que o coleguinha me perguntou? Porque ele estava pensando naquelas operações com matrizes, com determinantes. Tá? Por isso que ele me perguntou. Então, por exemplo, ó, só para te mostrar, eu podia pegar assim, ó, 5M, por que 5, professora? Porque eu já sou esperto, ó, já vou dividir logo por 10. Vou dividir logo por 10. E vou botar numa outra ordem para você perceber. 5M mais 6P's mais 10L's, isso aqui é igual a 1.000, concorda? Ah, da mesma forma que 2M's mais 4P mais 1L é igual a 330. E vou botar a última bem aqui, ó. M mais P mais L é igual a 140. Posso resolver dessa forma, nessa ordem? Pode. Aí o que a gente faz? Bora lá, S mede. Coluna X, coluna Y e coluna Z. Posso colocar ainda assim, professora? Botar, ó. Tô pegando essa aqui primeiro, gente. Eu gosto de botar sempre o primeiro coeficientezinho como 1. Não é obrigatório. Depois eu vou botar 5, 6, 10. 1.000. E por último eu vou botar 2, 4, 1, 330. Você vai perceber que se você já tiver feito, você não colocou na mesma ordem que a minha. Eu estou botando para mostrar de propósito para vocês que não faz diferença. Olha lá, 6 menos 5, 1. 10 menos 5, 5. 1 vezes 1.000, 1.000. 5 vezes 140 dá 700. 1.000 menos 700, 300. Beleza, já fiz a primeira com a segunda.
vou apagar a minha segunda linha, porque eu não vou precisar mais dela, então vamos apagar para não atrapalhar. Olha lá, minha segunda linha já era. Deixa eu só arrumar isso aqui, botar no lugarzinho dele. Vamos lá, diagonal principal 4 menos 2, 2. Diagonal principal 1 menos 2, menos 1. Diagonal principal 330 menos 280. Quanto deu? 50. Acabei com x. O que eu faço agora? Continuo. Diagonal principal menos 2, menos 2 menos 10, menos 11. Diagonal principal 50 menos 600, menos 550. Como que eu leio isso aqui? Eu leio que menos 11z é igual a menos 550. Professora, mas por que você botou z sem querer? Na verdade, quem é? É L, né? Beleza. Se eu simplificar, adivinha qual vai ser o valor do L? 50. Ah, professora, ficou fácil. Se o L vale 50, eu vou lá e substituo, ó. P mais 5 vezes 50, que é igual a 300. 300 menos 250, 50. Aí falta o último só. Maçã mais pera mais laranja tem que dar um total de 140. Aqui vai dar 100. Então, o total de caixas de maçã são quantas? 40. Vamos ver o que ele pediu. Ele pediu o número de caixas? Não. Ele pediu, calcule quantas maçãs, quantas peras e quantas laranjas estão sendo levadas. Cada caixa da maçã cabiam quantos mesmo, pessoal? Vamos lembrar? 50. 5 vezes 4, 20. Então, ou seja, 2.000 maçãs. Cada caixinha da laranja cabiam quantas? 100. Então, isso aqui são 5.000 laranjas. E cada caixinha da pera cabiam quantas perinhas? 40. 5 vezes 4, 20. Ou seja, 2.000. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim, sim, sim. Opa, cadê? Da maçã, eu acho que eu... Ah, não, tá certinho. 40, 50, é isso mesmo. Beleza? Pra todo mundo tranquilinho, tranquilinho? Calma aí, eu acho que eu fiz alguma continha errada, gente. Ó, porque, na verdade, as caixas de pera são 60, ó. A pera são 60 e eu sem querer, ó. Foi mal, galerinha. Arruma. Sorry, sorry, sorry. Tava achando estranho mesmo. 50 vezes 60. Olha lá, são 60 peras em cada caixa. 5 vezes 6, 30. Então, 3.000. Agora sim. As maçãs, 2.000, né? As perinhas, 3.000. E as laranjinhas, 5.000. Ok. Saímos, então, de sistemas, revisamos um pouquinho os sistemas lineares. Aí nós aprendemos a parte de trigonometria. Lembra? As funções trigonométricas. A gente viu duas funçõezinhas, pessoal. A função seno e a função cosseno. Estão lembrados? Então, professora, a função seno, como é que era mesmo? Começava subindo e depois descia, lembra? Era como se fosse um tio. Lembram disso? E a função cosseno, ela começava descendo e depois subia. Algo parecido com uma cela. O que acontecia? A nossa função seno ou cosseno, não importa. A gente viu que ela era desse tipo aqui, ó. F de x, que é igual a A, mais ou menos B, seno de kx mais C. Aí a gente aprendeu que cada partezinha dessa aqui, ó, A, B, K e C, eles indicavam algo, né, que a gente podia observar pelo próprio gráfico. Então vamos lembrar. O que era o nosso A? Era o eixo de simetria, beleza? O que era o nosso B? A amplitude. Tá, professor, mas o que é a simetria? Galera, simetria, ó, é justamente esse meu eixinho aqui, ó. É o meu y sendo igual a quem? A zero, concorda? Qualquer valor de x que você imagine sempre vai dar quanto? Zero. Por quê? Porque ele divide, ele espelha seu gráficozinho, é a distância. Y igual a zero, então meu A é igual a zero. Aí depois a gente percebia que existia o ponto mais alto e existia o ponto mais baixo em relação justamente ao meu eixo de simetria, que a gente chamava de amplitude. Opa, então a amplitude nesse caso é quanto? 5. Para eu determinar o valor desse K, ele me ajudava muito no quê? No período.
Então, o período dessa função aqui seria 2π sobre k, beleza? Só que como que eu encontro o período? Olha lá, gente, para completar um ciclo. Sai de menos π sobre 2, desceu e voltou no mesmo lugar. Então, é o final menos o inicial. Quando você faz 5π sobre 6 menos menos, vai virar mais, que vai dar 6π sobre 6. Que simplificando vai dar π. Que simplificando de novo, o k vai ser igual justamente quanto? 2. Oh, beleza, então já sei que aqui um pedacinho ali, o k vale 2, eu já sei então que não poderia ser, né, diferente de escrever. Beleza, professora, como é que eu ia achar o c mesmo? Lembra que o c, pessoal, era o deslocamento na horizontal em relação ao meu eixo y? Lembram disso? E ele era dado sempre assim por menos c sobre k. Então está dando menos π sobre 6. Multiplica por menos 1. O k você sabe que vale quanto mesmo? 2. Então no lugar do k a gente vai e coloca 2. Simplifica. Adivinha qual é o valor de c? π sobre 3. Está aí escrita a função. Ok? Vamos adiante. Bora lá, mais um de gráfico. Esse gráfico, pessoal, percebam lá. Eixo de simetria continua sendo 0. Então, o meu A, eu já sei que vale 0. A amplitude, ó, de 0 a 2, de 0 a menos 2. Então, amplitude, 2, certinho. O período da função é 2π sobre k. Que vai dar o quê, gente? Se eu continuar aqui, ó, vai para onde? No 4π. Então, vai ficar 1 sobre k, que é igual a 2. K, que é igual a 1 meio. Beleza? Então, só de olhar, a minha função já vai ser assim, ó, 0 mais ou menos 2 vezes seno de kx mais c, de x sobre 2. Ou, mais ou menos 2 cosseno de x sobre 2. Porém, olha o que acontece. Você concorda que o ponto 0, 0 pertence ao gráfico? Aí você vai falar, pertence. Se o ponto 0, 0 pertence ao gráfico, poderia ser essa função com cosseno? Não. A função f de x, então, é essa aqui. Galerinha, qual vai ser a letra? Você fala assim, ué, professora, pelo que eu estou vendo é a letra A. Certo? Bora adiante, para não demorar para vocês. Aí você também estudou comigo a ideia de calcular o seno, cosseno, tangente de arcos, né, com mais de uma volta. Aí eu mostrei para vocês. Vamos lá, vamos fazer devagar. Deixa eu fazer esse carinha de vermelho. Para eu calcular o seno de 2.670, o que eu faço? Eu vou lá no cantinho do caderno e divido 2.670 por 370. Eu sei que aqui vai dar 7 e que aqui vai voltar 150. O que significa? Só botar aqui para vocês. Eixo de pé é o meu eixo do seno, eixo deitado é o meu eixo do cosseno. 150 graus, galera, tá bem aqui assim. Que é a mesma coisa que o de 30 graus. Certo? Então, é o famoso falta, passa, falta. De 150 para chegar em 180, falta quanto? 30. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seno de 30 graus, que é a mesma coisa que 1 meio. Quando eu fui fazer cosseno de 2.400, dividido por 360, quanto vai dar? Quando a gente divide 2.400 por 360, vão dar o quê? 6 voltinhas. Aí vai dar 2.120. Quando eu subtraio, eu paro onde? No 240. Calma aí, professora. 240 está no meu terceiro quadrante, tá aqui, ó. 240, a pergunta que a gente faz é, quanto passou de 180? Aí você vai falar 60. Então, ele é equivalente ao cosseno de 60, só que com o sinal o quê? Oposto, porque o cosseno para cá é negativo. Professora, mas o cosseno de 60 é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é menos meio. E o último, pessoal? Eu pego 33, divido por 2. Penso no número par. 16. Vai sobrar 1.
Então, isso aqui é o equivalente a π sobre 2. Então, vai ser equivalente a seno de π sobre 2, que é igual a 1. Agora, professor, o que a gente faz? Só colocar na expressão. O y é igual a 28 vezes a primeira parte, que deu quanto? Meio, menos 36 vezes a segunda parte, que deu quanto? Menos meio, mais 15, que multiplica seno de π, quanto é? 1. Olha, professora, se eu simplificar aqui vai dar 14. Se eu simplificar aqui, eu já sei que menos com menos vai dar mais. 18. E aqui vai dar quanto? 1. Opa, eu esqueci de multiplicar alguém aqui? Esqueci, né? O que eu fiz aqui, ó? Apaguei, calma aí. Passei direto aqui, galerinha. Vou arrumar isso aqui, senão vai ficar muito feio. Vamos lá. Deixa bonitinho. 18 e menos com menos ali. Mais, e agora 15 vezes 1, só para ficar decente. Y, então, é igual a 14 mais 18 mais 15, 47. Fechou. Aí a gente começou a trabalhar com a ideia de máximo, mínimo de uma função. Ele dá essa funçãozinha, fala que x representa, na verdade, os meses, janeiro, fevereiro e março. Mas olha só o que ele te pergunta, gente. A maior e a menor quantidade produzidas em toneladas são, respectivamente... Professora, você explicou para a gente em sala que a nossa imagenzinha, lembra? Era A menos B e A mais B. Então, 320 mais 180 dá 300, 400, 500. E agora, A menos B, 320 menos 180. Concordam? Ah, professora, é bem facinho nessa questão. Exatamente, isso aqui vai dar 140. Ele não pediu respectivamente? Então, teria que ser quem, gente? A letra D. Ó, 140. Beleza. Vai adiante de novo. Bem facinho também. Ele fala agora que f de x, na verdade, é a quantidade de pessoas no supermercado, x horas de observação. Aí ele diz, utilizando essa função, a estimativa de diferença entre o número máximo e o número mínimo, então ele quer o número máximo menos o número mínimo. O número máximo, galerinha, vai ser 900, menos, que vai virar mais 800. E o número mínimo vai ser justamente 900 menos 800, certo? Esse carinha aqui vai dar, o meu máximo vai dar 1.700. O meu mínimo vai dar 100. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual a 1.600. Letra I. Bora adiante. Próximo. Na próxima, eu dou uma mesma funçãozinha, do mesmo estilo. E aí eu te pergunto o seguinte agora, tá? Em que meses vai ocorrer a produção máxima? Aí você fala, calma aí. Para ocorrer a produção máxima, teria que ser 320 mais 180. Ou seja, aquele seno ali, ó, seno de πx sobre 3 menos π sobre 2, ele teria que ser igual, para ser máximo, a 1. Então, significa que π3x menos π sobre 2 tem que ser igual a π sobre 2, beleza? Mais 2k πs. Se você tirar o MC dos dois lados, vai dar 6. 6 por 3, 2. 2πx. 6 por 2, 3. 6 por 3, aqui é igual, desculpa. 6 por 2, 3. 6 por 1, 6 vezes 12, vezes 2, kp. Cancela os denominadores. O que eu vou ter? 2πx, que é igual a 6π, mais 12kπ. Simplificar. Simplifica o π com π logo, ó, de todos. Divide todo mundo por 2. X é igual a 3 mais 6k. Ué, professora, então no primeiro instante em que o k é 0, é o mês 3, que é o mês de março. No segundo instante, que o k vai ser igual a 1, 6 mais 3, 9. Vai ser setembro. Então, letra C de Cristo. Bora adiante. Mais uma aqui. Vamos lá.
A produção de certo tipo de alimento numa determinada região é dada por essa lei de formação, onde x1 é janeiro, x2 é fevereiro e assim por diante. A pergunta é: determine qual é a produção no mês de fevereiro. Você fala, calma aí, professora, no mês de fevereiro, x tem que ser igual a quanto? 2. Então, a gente tem 320 mais 180 vezes seno de πx, aqui, mais π sobre 2. Perdão, pessoal. Bora lá. Eu quero descobrir no instante x igual a quanto? 2. Qual é, né, a produção total? Ué, pessoal, então você está calculando 320 mais 180 vezes o seno de 2π sobre 3 mais π sobre 2. Beleza, ele quer saber justamente a produção no mês de fevereiro. 180. Isso aqui é a mesma coisa que seno de... Tira o MMC, ó. 2 e 3, 6. 6 por 3, 2, vezes 2, 4. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 7π sobre 6. Beleza? Acho que eu preciso de uma folhinha branca para ver se consigo fazer isso aqui. Que eu vou ficar com 320 mais 180 vezes... Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de 210. Sim? Aqui, ó, 180 por 6 dá 3, 3 vezes 7, 21. Tá aqui. 210, quanto que passa de 60? 180. 190, 200, 210. 30 graus. Então, isso aqui vai ser o seno de 30 graus. Só que lembrando, ele não vai estar lá. Concorda? Ele estaria aqui. Ou seja, isso aqui, então, na verdade, é menos 1/2, né? Que é o seno de 30. Você vai fazer as continhas e vai descobrir que vai dar 230. Beleza, galera? Pi sobre... Oh, meu Deus. Fiz só essas questõezinhas para vocês, tá? Para poder dar uma ajudada, uma clareada. Depois refaçam as listas. E qualquer dúvida, lembre-se, né? Entre no meu site, www.alinubros.com, no canal do YouTube, alinubros.com, no Facebook, alinubros.com. E se precisarem, né? Busquem o meu canal. A gente se falando, tirando dúvida. Beijo grande e até a próxima.